Boa noite, amigos queridos. Que Jesus nos abençoe. Estamos aqui mais uma vez para estudar a doutrina espírita através das lições desse manancial de ensinamentos que encontramos nas mensagens que Emmanuel colocou nos livros da coleção Fonte Viva. E nós estudamos esses livros da coleção Fonte Viva já há algum tempo. Temos a certeza que os amigos, sempre que podem, estarão estudando, procurando se melhorar, procurando compreender alguma coisa que talvez tenha ficado sem muita explicação, mas as lições subsequentes vão sempre clareando mais aquelas que já ficaram mais para trás, e assim a gente vai aprendendo alguma coisa e depois aprendendo mais com as obras da doutrina espírita, especificamente as obras de Kardec, que precisamos estudar para termos conhecimento da doutrina, essa doutrina tão maravilhosa que nos liberta. Portanto, hoje vamos estudar da coleção Fonte Viva o livro Vinha de Luz, psicografado evidentemente por Emmanuel, ditado por Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, e nós escolhemos a lição hoje número 30 desse livro, Vinha de Luz, de alma desperta. Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo, está em 2 Timóteo 1,6. Paulo nos lembra, nesse versículo, a despertar o dom de Deus que existe em nós. Então, se ele diz existe em nós, é porque todos nós temos o dom de Deus. Por que ele diz isso? Porque todos nós somos filhos de Deus. Nós temos o dom de Deus em nós. Nós fomos criados pelo nosso Pai, por isso ele é o nosso Pai Criador, nós somos suas criaturas. Estamos sempre prontas a ouvir a sua palavra, por isso é o dom que existe em nós. Porém, nem sempre nós ouvimos, porém nem sempre estamos despertos. Por isso, Paulo diz nesse versículo, por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti, porque às vezes ele fica dormindo. E a gente passa a existência, a encarnação, sem notar que somos filhos de Deus, sem despertar esse dom que existe em cada um de nós. Por que precisamos despertar? Precisamos despertar porque temos compromissos assumidos, temos muitas questões a serem resolvidas na encarnação, coisas muitas elas que vieram de comprometimentos do passado, em outros pontos que nós erramos em razão das nossas leis, das leis de Deus que não foram cumpridas por nós, que nós muitas vezes ultrapassamos esses limites e erramos em relação a essas leis, que são leis que não podem ser alteradas nem modificadas, porque elas são imutáveis e nós precisamos respeitá-la. Toda vez que nós desrespeitamos uma lei criada pelo nosso Pai, que nós fazemos alguma coisa na nossa existência que agride estas leis, nós assumimos um débito. Podem ser muitos débitos, principalmente porque estamos ainda num planeta de provas e expiações, e os espíritos que encarnam num planeta de provas e expiações, o nome já está dizendo, ele tem provas e expiações, ou provas e expiações. Ou ele tem as duas coisas, ou ele tem uma coisa ou outra, não importa, mas é um planeta que tem muita dificuldade, que o mal ainda impera, que o mal é maior do que o bem. Portanto, quando o mal é maior, nós temos que saber que nós estamos envolvidos por uma energia cósmica. E essa energia que existe em volta de nós a captamos. Se nós estivermos com bons pensamentos, nós vamos utilizar
essa energia para o bem, para o amor, para o serviço em benefício do próximo. Vamos utilizar para coisas boas. Porém, essa mesma energia, quando utilizada indevidamente, quando ela é utilizada para as coisas do mal, ou seja, para prejudicar a outrem, a energia é a mesma. O que muda é o objetivo ou é a utilização que se faz dessa energia. E quando essa energia é negativa, ela prejudica, nós assumimos grandes responsabilidades, não só porque usamos a energia de maneira negativa para prejudicar alguém, ou então, através das nossas palavras, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, nós muitas vezes captamos essa energia que vem de outros irmãos, que ainda vibram nesta faixa energética, nessa faixa de sintonia, e faz a sintonia conosco. Se não estivermos vigilantes, como Jesus nos recomendou, vigiai e orai, nós possivelmente vamos captar uma energia negativa. E essa energia negativa fará com que nós também fiquemos muito expostos a agredir, a ferir as leis de nosso Pai, praticando atos em desacordo com essas leis. Portanto, vamos ouvir Emmanuel, que já começa nessa introito com a palavra de Paulo, que nos diz isso. Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Nós temos que despertar esse dom para podermos não ofender as leis de Deus com os nossos atos, pensamentos, palavras, ou captar de outros irmãos ou de outras situações essa energia que ela vive ao redor de nós. Nós vamos captar segundo os nossos pensamentos, as nossas palavras, aquilo que a gente coloca de nós em benefício do outro. Se vamos colocar amor, nós vamos captar energia boa, vamos captar tudo de bom. Então não vamos agredir a lei de Deus, porque a lei de Deus é lei de amor. Se nós estamos dando bem, dando amor, fazendo a caridade, fazendo aquilo que pode nos trazer alegria ao nosso coração, nós não podemos estar agredindo. Mas se eu uso da minha palavra para falar mal de outrem, usar, como se diz, uma conversa sem nenhum proveito para ambas as partes, aquela conversa pode trazer e trará, com certeza, uma sintonia negativa. Se eu tiver nessa conversa também negativa, eu vou atrair uma sintonia negativa que está em volta de nós, que existe em volta de nós. Nosso planeta é um planeta de provas e expiações. A sintonia que envolve as mentes de todos nós que habitamos ainda é muito incipiente. Precisamos ter muito cuidado. Por isso, mais uma vez, lembramos, Jesus nos disse, orai e vigiai. Vamos, portanto, ver o que Emmanuel nos diz em relação a essa lição. Ele diz assim: é indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. Aqueles impulsos do passado, porque já fomos muito mais atrasados do que somos hoje. Se hoje eu ainda sou uma pessoa difícil, de difícil trato, eu já fui muito pior no passado. Eu devo muito à economia do universo com as minhas maneiras de levar adiante a minha existência. Eu não cuido da minha existência, eu não cuido do meu corpo, eu não cuido das minhas relações, eu não cuido daquilo que eu devo estar vinculado. Eu descanso sobremaneira sobre o tempo que passa e não me dou conta de que o tempo passa e eu não faço absolutamente nada de bom
E quando eu não faço nada de bom, eu estou fazendo mal. Porque o oposto do mal é o bem. E se eu faço bem, eu não estarei fazendo mal. Mas se eu não faço bem, estou ocioso, ou estou ociosa, eu estarei fazendo mal, pelo menos a mim mesma. Então é preciso que se tenha cuidado quanto ao nosso tempo. Portanto, Emmanuel prossegue falando isso, que devemos ter muito cuidado com aquilo que já trazemos na nossa bagagem, porque a nossa bagagem é pesada e temos que nos libertar dela como? Pagando o nosso débito. Como é que nós pagamos? Servindo aos irmãos necessitados, amando sobretudo, trabalhando, criando oportunidades para sempre servir mais. E prossegue Emmanuel. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Portanto, à frente dos milênios passados, quantos erros cometemos desse nosso espírito, que já é velho, mas que progrediu tão pouco, que tem urgência em progredir, para também sair desse planeta de provas e expiações. Mas para isso é preciso crescer, é preciso evoluir, é preciso subir os degraus da ascensão necessária a alcançar esse estágio. Portanto, temos que buscar o dom de Deus que existe em nós. Para isso, Paulo nos recomenda e diz Emmanuel que somos suscetíveis de longa permanência no erro, ficar no erro, porque cristalizando atitudes em desacordo com as leis de Deus. Não estamos nos ajustando. E prossegue, para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, que está sempre ao nosso dispor. Deus não nos abandona nenhum, e Jesus disse claramente isso. Nenhuma das minhas ovelhas que o Pai me entregou, nenhuma das minhas ovelhas que o Pai me entregou se perderá. Todas serão assistidas por mim. E o Pai nos garante isso. O Pai nos dá essa luz para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, que é onde sempre nós vamos parar com tantos erros cometidos. Temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, o que vem os nossos ensinamentos, que vieram todos de Moisés, dos profetas, depois vem Jesus pessoalmente nos trazer essa lição maravilhosa de amor, que foi o Novo Testamento, com uma maravilha de ensinamento de amor, colocando amor em todas as coisas, em todas as situações, e essa energia de amor, de vibração que vem para nós é muito grande. Vamos vibrar o amor que Jesus nos trouxe. E para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, diz Emmanuel, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que em hipótese alguma devemos permitir se extinga em nós. Essa luz que vem do alto, ela tem que crescer em nós e não se extinguir. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, grande é a nossa necessidade, sim, porque nós temos uma bagagem pesada, precisamos nos regenerar e aperfeiçoar. Porém, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem, vem na energia negativa para o nosso viver, para a nossa existência. Quando nós queremos melhorar, sempre vem a energia boa e a energia ruim, existem em todo o universo. E existe especialmente nos planetas de provas e expiações. E como nós estamos envoltos nessa energia, um deslize do nosso pensamento, um deslize da nossa palavra, um deslize dos nossos atos, nós já estamos sintonizando com a energia negativa. E em face dessa bagagem enorme que temos, que já somos
uma bagagem pesada, precisamos de regeneração e aperfeiçoamento, essas tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto. Querem nos afastar do caminho reto dentro da ascensão espiritual, quando nós já estamos querendo crescer espiritualmente. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado pelas energias, que já falamos sobre elas, é influenciado a permanecer às escuras. Portanto, é preciso estarmos alertas, vigilantes, porque essas energias elas ficam em torno do ser que quer principalmente progredir, porque a maioria ainda não quer progredir. A maioria prefere ficar no descanso absoluto. Nas palestras comuns, quando nós falamos sobre as conversas, nas palestras comuns, cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. Nas conversas, lá vem um que fala de insinuações de calúnia, descabida, falando mal do semelhante, falando mal do outro. A gente falar mal, mas na verdade é dizer coisas que não são verdadeiras. É falar o que não é verdadeiro e que fosse verdadeiro. Não nos compete julgar, nem ficar levantando apreciações sobre o que fulano é ou deixa de ser. Não nos compete, porque nós não estamos aqui para vigiar e tomar conta do outro. Nós estamos aqui para vigiar e tomar conta de nós. Nós somos os fiscais da nossa própria existência. E mal fazemos o nosso trabalho, como é que vamos ser fiscal da existência alheia? Nos pensamentos habituais também, recebe cada um de nós 1001 convites desordenados das zonas inferiores. É o mal vibrando. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações em virtude do demasiado individualismo, do pretérito, do egoísmo que trouxemos do passado, que procura continuar, quer perpetuar-se. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é muita vez levado a buscar descanso indevido, ou seja, não busca nada de bom, então está fazendo mal. Até mesmo na alimentação do corpo é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. E Emmanuel termina dizendo: por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Precisamos nos livrar do mal e crescer para o nosso Pai Celestial, crescer para Deus, para sermos amanhã melhores do que hoje, porque precisamos cada dia ser um pouco melhor. É muito importante que nós possamos pagar os nossos débitos. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos. Na estrada iluminativa, nesse trabalho de subida para o nosso Pai, não padece dúvida para nenhum de nós, é uma luta muito grande. Irmãos mais velhos, como diz Emmanuel, nós que somos irmãos mais velhos em experiência maior, sabemos disso, que existirá muita aflição, muitas decepções, que cairemos muitas vezes. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta, alerta, pronta para nos afastar das ondas de energia negativas, na posição de reerguimento e reedificação sempre que necessário. Tropeçamos? Vamos levantar novamente e vamos caminhar para a frente e para o alto, sempre, com Jesus dentro do nosso coração. E diz Emmanuel que, terminando, que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Essas sombras do passado nos fustigam muito,
mas a própria luz nós não podemos nunca esquecer de reacendê-la, porque nós temos, porque Jesus nos disse: vós sois luz, todos nós somos luz e temos essa luz. É preciso reacender, não esquecer nunca de reacender a própria luz. Obrigada, meus irmãos, em nome de Jesus, que é o nosso amigo incondicional. Obrigada, Emanuel. Obrigada, Chico Xavier. E até a próxima semana, se Deus quiser.